Eu sou oficialmente administradora de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Eu não acredito que eu tô falando isso. Eu não acredito que eu tô gravando um vídeo na horizontal, porque há mais de 4 anos eu vim aqui compartilhar com vocês o meu primeiro dia de aula. E desde então eu sumi, mas algo muito forte dentro de mim me diz que tá na hora de voltar. Eu sei que eu construí toda essa comunidade em volta de conteúdo de estudos, de faculdade, de preparação para a faculdade. É uma faculdade que eu acabei nem indo. E eu acabei criando muitos amigos com os quais eu cresci junto. Eu ainda encontro pessoas na rua que falam: "Nossa, você não é aquela menina do quarto verde de água?" E sim, eu sou, e eu cresci como muito provavelmente você cresceu também. E voltar depois de 4 anos é uma loucura, porque, querendo ou não, foi algo que eu fiz dos meus 10 aos 19 anos e que ficou silenciado dentro de mim nos últimos 4 anos e meio. Mas então esse vídeo é um vídeo de updates. Eu sei que muitos de vocês acabam me seguindo no TikTok, que foi a rede a qual eu mais me dediquei durante esses últimos anos. Mas eu sinto que eu não me enquadro muito bem naquela rede. Eu gosto de falar muito, eu gosto de fato de vir aqui, sentar, bater papo, compartilhar minhas ideias. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o que foram os meus 4 anos na Fundação Getúlio Vargas, cursando Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a EAESP. Bom, eu entrei na GV meio perdida. Eu tinha acabado de desistir de um sonho muito grande que era a medicina, mas eu tinha um sonho de ir para o mercado financeiro. Eu achava que lá eu iria me encontrar e, na verdade, era algo que eu tinha medo. Eu não me achava boa o suficiente para entrar. Eu confesso que foi um choque muito grande, porque quando eu entrei na GV, eu achava que eu meio que estava garantida. Eu tinha um plano extremamente linear na minha cabeça. Eu ia entrar na GV, eu ia entrar na liga que ia me colocar no mercado financeiro e aí, depois de um pouquinho de tempo, eu ia conseguir meu estágio e nesse estágio eu ia ir muito bem e ser efetivada, e depois de ser efetivada eu ia virar analista e depois associate e depois director e eu ia virar sócia do banco de investimento que eu quisesse, aquele que era o meu sonho. Mas como é de se esperar, a vida não foi assim. Eu não entrei nas ligas que eu queria nos primeiros semestres e isso foi algo que me causou uma ansiedade extrema, porque eu achava que se no segundo, terceiro semestre eu já não era a diretora de uma liga estudantil, o meu mundo tinha acabado. É louco olhar pra trás dando risada, mas isso foi um motivo real de sofrimento pra mim na época. Depois eu entrei em outras ligas. Eu entrei numa liga de real estate, de mercado imobiliário, e uma liga de cripto. E foi muito louco, porque eu caí nelas meio de paraquedas e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, principalmente a real estate, que eu acho que com certeza foi o lugar da GV em que eu mais me desenvolvi. Lá eu tive uma base muito forte de mercado imobiliário, mas também de mercado financeiro, ao ponto de finalmente, então, eu consegui crescer dentro da liga. Eu me dediquei muito e, por ser uma entidade extremamente meritocrática, acabei terminando o ciclo de trainee com o melhor projeto e como eu era líder do projeto, eu eventualmente acabei como trainee, destaque, whatever. E a partir disso eu ganhei um cargo de gerência dentro da liga. Então foi tudo muito rápido, eu me dediquei muito. Eu peguei DPs para conseguir crescer na liga, eu me doei muito e por mais que eu não estivesse seguindo pelo caminho mais tradicional, eu eventualmente consegui aquele que era o meu sonho, o meu objetivo quando eu entrei na GV. Sem indicação nenhuma, sem amizades no RH, sem pessoas de dentro da liga me puxando, eu consegui entrar naquele que era o banco que eu mais queria, na área que eu mais queria, que era Investment Banking. E foi o ápice da minha realização. Eu achava que eu nunca poderia ser mais feliz do que aquilo que eu estava vivendo. De novo, eu achava que seria algo extremamente linear. Eu me achava velha, porque eu entrei na GV, eu era mais ou menos 1 ano, 2 anos mais velha que os meus colegas, porque eu tinha feito um pouquinho de cursinho antes. E isso também era uma outra coisa que me atormentava muito. Depois disso, na minha última semana de estágio em Investment Banking nesse banco, um diretor juntou e falou: "Meu, vai fazer intercâmbio". Eu me arrependo muito de não ter feito quando foi a minha vez. Eu acho que você ainda tem 2 anos
da faculdade. Vai fazer intercâmbio, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E, de novo, por algum motivo, eu decidi escutá-lo. E aí eu apliquei para intercâmbio. Eu fiz intercâmbio. Eu voltei para Londres, que era onde eu tinha feito meu ensino médio. Fiz um semestre em King's College London. E no começo, fazer intercâmbio jamais passaria pela minha cabeça, porque, nossa, eu vou me formar 6 meses mais velha, como se isso fosse alguma coisa que mudaria completamente a minha vida. Fui para King's College, foi uma experiência gigante, assim, eu não consigo descrever em palavras a quantidade de aprendizado que eu tive dentro e fora das salas de aula. De novo, mais um sonho que era estudar em uma Russell Group, que é como se fosse as Ivy Leagues do Reino Unido, e de novo foi muito legal, uma mistura de sentimentos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz mais um estágio, de novo em Investment Banking, dessa vez mais focado em fusões e aquisições. Também era uma área que eu adorava, que eu aprendi muito, assim, tive muita autonomia, eu tive muito contato com os clientes, eu aprendi muito com os clientes. Também foi uma experiência muito boa, mas por uma série de motivos, naquele momento, o mundo corporativo não estava me fazendo bem e eu precisava, de alguma maneira, explorar outros horizontes enquanto eu ainda estava na faculdade. E aí, nesse estágio, eu já tinha ajudado toda a minha célula de M&A a se organizar para conseguir usar a inteligência artificial de uma maneira que impulsionasse demais o negócio e que, assim, gerasse uma vantagem competitiva absurda. Desde o final de 2022, eu virei uma heavy user de inteligência artificial e apliquei nas mais variadas situações que você possa imaginar. Eu não conheço na GV alguém que ficou mais bitolado com AI do que eu. E aí eu realmente fui muito a fundo, fiz muitos cursos, usei para todos os trabalhos que você possa imaginar. Deixei de fato a minha imaginação fluir num momento que eu tava, de certa forma, me sentindo empoderada pela ferramenta, porque por mais que eu tivesse tido aulas de programação na faculdade, tudo ainda era um pouco limitado e eu não conseguia fazer tudo sozinha. Então, principalmente assim, quando o Claude Code surgiu, eu virei um monstro. E aí chegou a hora de fazer meu TCC. De início, eu decidi que seria legal fazer um TCC sobre TikTok Shop, porque na outra rede eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a entrar no TikTok Shop, gravar vídeos e, de fato, naquele momento eu sabia melhor do que a maioria das outras pessoas como aquilo lá funcionava. Então, no meu 7º semestre, eu decidi que eu ia falar sobre TikTok Shop. Fiz metade do meu TCC e aí, quando virou o ano, eu me juntei com o meu orientador e falei, isso não é mais aquilo que acende aquele foguinho dentro de mim, sabe? E aí ele me perguntou, ele falou, o que acende esse fogo? E eu falei, inteligência artificial. A gente vai ter que dar um jeito de fazer algo muito legal de inteligência artificial. Mas aí, nesse ponto, eu já tava num nível que eu não conseguia mais conversar muito com as pessoas sobre o que eu tava fazendo. As pessoas na minha volta estavam me achando uma lunática e eu só falava de inteligência artificial. Eu só queria aplicar em todos os negócios possíveis. Eu só queria otimizar absolutamente tudo. E, de fato, usar o conhecimento que eu tive durante todos os anos de graduação para criar coisas que antes seriam simplesmente impossíveis. Então, com todo o aprendizado que eu tinha de inteligência artificial que eu adquiri durante o meu estágio, em que eu, como eu disse, fiz basicamente uma célula de investment banking, se tornar uma célula AI native, eu falei, eu comecei a fazer o meu projeto. Só que aquilo que era para ser um projetinho desse tamaninho virou um monstro, virou algo gigante, virou praticamente uma empresa, virou esse TCC aqui, que de fato eu tenho um carinho muito grande. A parte escrita foi provavelmente a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, transformar as loucuras que estavam na minha cabeça em texto, que é algo que eu não tenho tanta facilidade, mas foi ótimo. Tirei 10, fui muito elogiada por vários professores que eu admiro muito. Em breve, o blog da GV deve publicar um artigo sobre ele. Foi uma jornada muito louca. Eu ia falar que eu não sou 50% da Bruna que eu era há 4 anos atrás, mas isso é mentira. Eu sou 100% daquela Bruna. Eu sou a mesma Bruna, só que
muito mais madura. E analisando dentro de mim o que me fez, de fato, parar de gravar e tudo mais, era porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de um mundo novo, de estar em São Paulo, aí de fato vivendo sozinha, cursando uma faculdade num ambiente diferente do meu. Eu achei que foi muita coisa pra assimilar e de fato a GV era extremamente exigente comigo. Então eu não me culpo por essa pausa de 4 anos. Mas agora eu acho que chegou a hora de voltar. O update era esse. Eu tô formada, eu tô muito feliz. Eu não vejo a hora de voltar a gravar com vocês, de compartilhar todos esses ensinamentos que eu tive ao longo dos últimos anos, de compartilhar a minha evolução, de compartilhar como eu mudei, como a GV me fez crescer, como eu cresci fora da GV também. E eu tô muito feliz. Eu acho que coisas boas vêm por aí e se o YouTube ainda te recomendou esse vídeo, se você ainda é inscrito no meu canal, ainda gosta de mim, coloca aqui nos comentários, vamos bater um papo. Eu ensaiei muito fazer esse vídeo, mas ele foi meio que espontâneo até aqui, vocês viram, não teve nenhum roteiro, foi uma conversa. E é isso que eu quero tentar trazer mais por aqui. Se vocês quiserem, eu acho que a minha trajetória pode ser uma trajetória que traga alguns insights interessantes para quem tá querendo entrar no mercado financeiro, para quem tá querendo entrar em outras áreas, enfim, que eu passei. Então, vamos voltar. Vocês aceitam ser meus amigos de novo? Entendam isso como uma amiga que ficou um tempo longe, mas agora quer saber dos updates da vida de vocês. Vamos conversar aqui nos comentários, se é que o YouTube ainda vai entregar meu vídeo pra alguém. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de toda a trajetória até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.